Vamos lá. Então, muito bem. Meus queridos alunos de Finanças Corporativas, do professor Welles, estágio supervisionado em Finanças Corporativas, né? Como prometido aqui, nós estamos fazendo uma sequência de lives especiais e hoje com um amigo meu, se tornou praticamente um irmão aí de caminhada acadêmica, profissional, uma pessoa que a gente troca figurinha e troca conselho também, e o mais fresco pai, né, da nosso ciclo de amizade aí, o Álvaro Augusto. O Álvaro é nosso ex-aluno de Ciências Contábeis da Unifagoc, fez mestrado no Rio, na Cândido Mendes, mesma universidade que eu fiz o mestrado, foi meu amigo lá de sala de aula, de algumas matérias juntas, né? Álvaro, ele além de contador, ele é mestre em economia e gestão empresarial, né? Conseguiu aí o seu título, professor lá em Juiz de Fora, na Machado Sobrinho, não é isso, Álvaro, que você me contou? Isso. Professor na pós-graduação, deu aula também na pós-graduação do Unifagoc aqui também, e trabalha já há algum tempo na controladoria do Grupo Paraibuna, né? Vou falar Grupo Paraibuna, que ali nós temos a Paraibuna Papel e Celulose, nós temos outros empreendimentos do Grupo Paraibuna, do senhor Heitor, um exímio empresário, um exímio empreendedor, admirável. Eu tive a oportunidade de ter uma vez com ele, a gente vê o tamanho, mais de 80 anos, mas um grande empreendedor, como poucos que a gente conhece aí. E trabalha lá com eles na área que ele mais gosta. É número o dia inteiro, de cabo a rabo, indicador, resultado. O negócio, Álvaro, no final das contas, é dinheiro, né? No final é dinheiro. O Álvaro trabalha lá então. O Álvaro, queria que você falasse, se apresentasse, você falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua profissão, depois a gente entra nos temas aí que a gente acordou de falar sobre finanças. Leonardo, boa noite, né? Boa noite aí para os alunos da FAGOC. Primeiramente, queria agradecer o convite, tá? Agradecer a oportunidade de estar batendo esse papo, né? Sempre agradável conversar com o Leonardo, essa voz de locutor. Agora com o microfone e tudo. Agora com alguns recursos técnicos ali, mais profissionais. Então, como o Leonardo disse, eu trabalho há praticamente 5 anos na indústria de papéis Sudeste, tá? É uma empresa aí do setor de papel e papelão. Então, ela, desde da reciclagem do papel ou a produção de papel a partir de celulose, até a conversão em chapas e caixas de papelão. E hoje a gente tem uma abrangência aí de vendas em todo o território nacional e até exterior. Eu me formei em Ciências Contábeis, na FAGOC, tá, em 2013. A partir daí, nós fomos para o Rio, trabalhei 1 ano numa empresa de contabilidade e auditoria e fiz um mestrado em Economia e Gestão Empresarial e atualmente também estou dando aula aí na Machado Sobrinho para pós-graduação, quase sempre, sempre em controladoria e finanças. Já tive a oportunidade de dar uma aula aí também na FAGOC para turma de finanças, uma aula de controladoria e orçamento. Sim, sim. E é a área que eu gosto. E sempre é bom falar de orçamento, controladoria, que é uma coisa que eu gosto de dizer assim, a gente tem que respirar, né? Como diz eu lembro uma frase de um saudoso professor do mestrado, uma empresa sem planejamento é uma empresa perdida no tempo e no espaço, né? Então, Perfeito. Sempre muito bom falar. Gravarei essa frase para dizer, gosto de frase de efeito, essa é mais uma para mim. Perfeito. Mas é isso mesmo. Sem planejamento, quem é você? Você está como um barco solto no mar, né, Álvaro? Para onde você vai? Exatamente. A gente costuma dizer muito lá na empresa, né? O avião, para decolar, ele tem que ter o plano de voo. Uhum. Né? Então, assim, eu tenho que saber para onde eu estou indo, né? Tem que saber as condições que eu vou enfrentar, as condições do clima,
e tem que saber se eu tenho combustível para ir. Né? Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Eu acho que o planejamento, o controle, a gestão financeira como um todo, ela está aí para isso. Perfeito, perfeito. Ó, você se apresentou, falou da sua experiência de 5 anos, mas também lembrando que você atuou aqui durante a faculdade no setor de contabilidade, né, da indústria moveleira aqui de Ubá também, Sim. conhece a nossa realidade, então é bom. Qual que é a vantagem do Álvaro aqui com a gente hoje, né? A gente vai explorar um pouquinho disso. Ele sabe a realidade nossa aqui, das nossas indústrias, das nossas empresas, como que elas encaram o financeiro e a realidade de um grande escritório lá do Rio de Janeiro na área de auditoria, né? E também agora numa empresa que leva muito a sério o orçamento, né? Eu sei disso que eu, muitas vezes, voltando do Rio de Janeiro com o Álvaro do mestrado, a gente só falava de financeiro, não tinha outro assunto, né, Álvaro? E quantas vezes abrimos planilhas dentro do ônibus, né? Abrimos planilhas dentro do ônibus para bater um papo. Então, eu quero dizer que eu aprendi muito com o Álvaro, muita coisa. Porque uma coisa são os livros, as discussões, os cursos, etc. Outra coisa é a prática. E o Álvaro teve a oportunidade de me ensinar muito dessa parte de orçamento. Eu gosto muito de conversar com ele sobre isso. Mas, Álvaro, vamos lá. Todo mundo acha a controladoria bonito. É um nome bonito. Eu tenho uma controladoria, eu tenho um controller, vou controlar o orçamento da minha empresa. Hoje mesmo, conversando com um aluno nosso que é empresário, ele é preocupadíssimo no controle dos gastos dos projetos que ele faz, né? De obras, etc. Um aluno nosso, amigo Rodrigo, lá da Cine Metalúrgica, a gente batendo um papo sobre isso. Afinal, o que é uma controladoria? O que é controladoria? E quais são as vantagens de efetivamente ter isso numa empresa, implantar esse setor na empresa? Vamos lá. Beleza, então. Meu amigo Álvaro, nós estávamos conversando. Então apresentou-se aí, falou um pouquinho sobre o seu trabalho, né? A gente falou sobre a importância desse trabalho de controladoria. A vida acadêmica nos ajuda muito também, porque você está sempre estudando, sempre se atualizando. Mas olha só, o convite para você, igual eu falei, também é porque você conhece a realidade das nossas empresas, né? E não é uma realidade das nossas empresas ter um setor de controladoria. A gente tem, você pode discordar de mim, mas a gente tem muito comum aqui na nossa região o financeiro tesouraria. Contas a pagar, contas a receber, cobrança, cadastro, isso funciona até um certo ponto bem. Quando nós vamos para a gestão estratégica financeira, aí começamos a ter problemas, no sentido de não fazer algumas atividades, não se dedicar a isso. E uma dessas funções estratégicas é a controladoria. E todo mundo acha bonito esse nome. Ah, controladoria, ter controle, mas não é tão simples esse não. Afinal, o que é controladoria? Léo, na verdade, eu li bastante sobre isso, sabe? Nessa experiência de dar aula, principalmente, né? E às vezes a gente tem aquele conceito da prática, né? A gente eu comecei logo que eu vim para de Fora, nessa área, e a gente tem aquela vivência que a gente vai aprendendo na empresa, que a gente vai tomando experiência com os profissionais que passaram antes da gente, e aquela questão. Mas também a gente tem que, às vezes, buscar, né, o conceito, né? Então, assim, eu vejo a controladoria como uma série de técnicas que vem aí das várias ciências aí, da administração, da economia, da contabilidade, da estatística, e que compõem
compõe ali uma técnica, uma forma de fazer controle, de se controlar. Afinal, controlar, o que é controlar? Fazer com que aquilo aconteça conforme planejado. Então, quando se fala em controladoria, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é planejamento. Então, essa é a forma que eu defino a controladoria, né? E planejamento, assim como eu disse, né, a gente tem uma frase também do Giambalvo, que é James Giambalvo, um autor americano, que eu tive a oportunidade de ler. Ele diz, né, você obtém aquilo que você mede, né? Então, a controladoria justamente ela vai medir, né? E o planejamento, né? Aí eu digo que talvez a ferramenta mais importante do controle é o orçamento. É, ele vai ser ali o subsídio ali para se fazer gestão a partir do planejamento. Então, assim, eu não vejo um controle financeiro, eu não vejo um controle até no nível operacional, vamos dizer assim, sem um bom orçamento, né? Então, controladoria lembrando o ciclo PDCA, né, planejar ali, é um bom planejamento para se ter uma boa execução, um bom controle, né? E ali aquilo girar de forma cíclica e principalmente também subsidiar ali tomadas de decisão em tempos difíceis, igual está acontecendo agora. Você tendo um bom plano, geralmente você tem as contramedidas ali para momentos difíceis, momentos de crise. É isso. Quando você planeja, eu digo isso com muita tranquilidade, Leonardo, e um bom planejamento, ele, de certa forma, ele é um contrato, né? Você de certa forma, você obriga os gestores das diversas áreas, seja no nível estratégico, no nível mais operacional ou tático, a se comprometerem com aquilo que eles estão colocando. Na verdade, eu costumo dizer na empresa, né? A gente faz o orçamento anual, a gente fala, não, orçamento, a gente consolida as informações, na verdade, a gente é o link entre as áreas, né? A gente faz a comunicação acontecer entre os processos, né? Mas quem é o dono é o gestor, né? Então, de certa forma, aquilo, um orçamento sistêmico, bem concebido, ele, de certa forma, é uma ferramenta de gestão importante até para você cobrar depois, né? A partir dali, você consegue medir os desvios, medir o impacto de determinadas decisões no resultado do negócio, ter uma boa gestão do caixa da empresa, tudo está ligado ao orçamento, tudo conversa, é um organismo, né? Então, na verdade, às vezes a gente fala, mas estou fugindo um pouquinho da pergunta. Não, na Não, verdade, eu não consigo, essa é a eu não definição. consigo responder o que é controladoria sem falar de planejamento. Então, Sim, sim. basicamente é isso, controlar o que foi planejado. Eu vi uma definição uma vez qual que é o papel do controller, né? Qual é o papel da controladoria? Isso eu vi lá na Marluvas, né? Uma visita que eu fiz a Marluvas e o controller de lá me falou assim: eu sou o guardião do que foi planejado. Eu sou o guardião. A mim foi confiadas as informações do planejamento da empresa. Então, eu tenho que ser um guardião. E como guardião, eu tenho que zelar, orientar, ajudar, apoiar para que as pessoas cumpram aquilo que foi planejado. Então, quando ele falou aquilo comigo, o gestor lá da área, eu falei assim, excelente colocação, porque a visão que tem da controladoria, nós vamos falar de um pouquinho de orçamento também, é de que ela é um setor chato, do cara chato, que fica botando defeito no seu trabalho. É a visão que muitas vezes tem. E esquece também que o papel da controladoria é ajudar ele. Aqui, eu tenho uma bússola, que são os seus números, deixa eu te ajudar também a você cumprir o seu planejamento, né, Alvo? Tem esse papel também a controladoria. Né? Perfeito, perfeito. E vai até um pouco além, Leonardo, não só de
ser o guardião, mas também de participar ativamente do planejamento, né? Eu digo que o controle ele tem que conhecer do negócio como ninguém, né? Ele tem que entender as variáveis internas e externas que afetam o negócio, que é para ajudar. E mais importante, a linguagem às vezes é muito formal e nem sempre os gestores, principalmente quando que não tem uma gestão profissional, não é o caso da Paraibuna. Hoje a Paraibuna ela tem uma gestão profissionalizada. Às vezes o gestor ele tem dificuldade de entender tecnicamente o que está acontecendo. Então, é também função do controle traduzir para a linguagem das pessoas, dos gestores, dos diversos gestores, né, que compõem ali o time empresarial, né? Então, eu vejo que planejamento, comunicação, né, esse link com dos processos, né, nas áreas, isso são aí funções aí da controladoria, do controle, que são chave para o processo de gestão. Ok. Tem que gostar de pessoas, né, Álvaro? Não é só números, não tem que gostar só de números, tem que gostar de gente também, né? Tem que saber lidar com as pessoas, né? É verdade. Na verdade, a controladoria, o controle, essa interface, né, com as diversas áreas da empresa, é quase que mandatório. É mandatório o controle ele ter um bom relacionamento, né? Exercer uma função de liderança frente junto à equipe, né? Porque ele vai ajudar desde a definição das metas, né? Ele vai ser o link com o planejamento estratégico da empresa, né? E ele vai conduzir aí para que a estratégia desça em todos os níveis e, de fato, chegue onde tem que chegar, né? Então, pessoas e comunicação. Eu acho que esses são os veículos aí principais, né? que vão principais. Ô, Auro, você colocou uma coisa interessante. Nós estamos, né, falando do controle e tudo, e desde que a gente começou a falar, a gente falou do orçamento. Se você pudesse definir o que é um orçamento de uma empresa. Tudo bem, tecnicamente, é claro, né? Você tem o orçamento de vendas, né, que vai projetar as receitas da empresa. Você tem o orçamento financeiro, que vai projetar uma necessidade de capital de giro, o orçamento de custos, que vai projetar o quanto que vai ser necessário de custo para poder fazer aquilo que foi projetado no orçamento de mercado, orçamento de vendas, e um vai puxando o outro, né? Se você fosse definir, então, porque eu acho que o orçamento é uma das partes mais complexas da gestão financeira, se não a mais complexa. Se pudesse definir o orçamento para uma empresa, o que seria? Na sua experiência, não nos livros, mas na sua experiência. Leonardo, de fato, assim, o orçamento ele é uma ferramenta de fato complexa, porque você tem que linkar toda a estrutura da empresa, né? Conforme você falou, você tem que ter o planejamento de vendas, ele tem que estar conversando com o orçamento de produção, ele tem que estar conversando com o headcount da empresa, porque a estrutura de pessoas ela tem que estar condizente com o que se propôs. Toda a estratégia comercial tem que estar traduzida no orçamento. Você tem que, a partir de todo esse conglomerado de informações, você tem que projetar os demonstrativos financeiros, projetar o balanço da empresa, projetar um fluxo de caixa da empresa, projetar os resultados econômicos, operacionais da empresa. A partir dali, você conseguir afunilar aquilo ali, entender aonde você vai chegar. O orçamento, de fato, ele te diz isso. Se eu fizer dessa forma, onde eu vou chegar? Né? Então, definir o nível de investimento que a empresa vai fazer, quais os projetos que a empresa pretende fazer. Então, está tudo integrado no orçamento. A gente chama de plano orçamentário, né? Então,
essa ferramenta ela tem que te mostrar para onde você está indo, né? A parte do planejamento estratégico, né? Desce para a operação, opa, eu quero chegar ali. Monta-se a estratégia, desdobra essa estratégia para os gestores. Cada gestor vai analisar a melhor forma e vai propor as suas metas ali. Eu costumo dizer que o orçamento só funciona se ele for participativo, né? Uma meta que eu ajudei a definir, eu me sinto dono dela, então eu tenho a minha disposição em buscar é muito maior, né? E a partir dali, de fato, o resultado é ver de fato se eu vou chegar onde eu quero, né? A partir dos números, né? do resultado da empresa, do fluxo de caixa. O orçamento também vai te mostrar diversas informações importantes ali no negócio. Por exemplo, eu vou ter capital de giro para crescer o quanto eu quero, eu vou ter que montar uma estratégia financeira aqui para eu poder crescer, ou uma parceria, ou então, assim, é uma ferramenta completa e ela te dá essa visão do futuro. O orçamento é olhar para o futuro, né? E depois também ele é a ferramenta de controle, porque uma vez planejado, vai ser para ele que você vai olhar o tempo todo. Para quê? Para controlar se aquilo que foi feito, aquilo que foi planejado está acontecendo, né? E para se caso não estiver acontecendo conforme foi concebido o plano, o que eu posso fazer? Qual que é o plano de ação? O que eu posso mudar? O cenário mudou, o cenário externo. Agora, então, o seu orçamento mudou, foi para as cucuias o seu orçamento, né, Alves? Não só o seu, mas de várias empresas, hora de sentar e refazer, não é isso, Alves? Pois é, Leonardo. Assim, a gente é muito comum quem trabalha com orçamento ouvir o termo forecast. Né? Você projetou, você está revisando e reprojetando aquilo ali. É o famoso forecast. Então, assim, forecast é uma coisa comum para o controle. Então, assim, é bastante comum na área de controladoria a gente estar revisando o plano o tempo todo. Porque tudo muda. Na verdade, a gente trabalha com planejamento estratégico mais a longo prazo, né? Então, assim, onde eu quero chegar no futuro, né? E o planejamento, o orçamento, né? O plano orçamentário é anual. Então, a gente está sempre olhando para o próximo ano, a gente está sempre projetando um ano para frente e a gente costuma, às vezes, entrar até em discussão, né? Tem gestor, por exemplo, que não concorda, mas eu não sei o que eu vou, como é que vai estar o mercado. Mas a gente tem que fazer aposta, a gente tem que fazer estratégia, na verdade, é escolha, né? Exatamente. Então, e planejamento é a ciência de não acertar, né? Porque eu falo que a única certeza que a gente tem do orçamento é que você não vai acertar 100%. É a única certeza do planejamento, perdão, não só do orçamento, do planejamento. Não vai acertar 100%. Talvez existem coisas boas no meio do caminho que você não esperava, uma legislação boa, uma oportunidade nova. A gente estava falando outro dia, né? A gente conversando, marcando esse nosso bate-papo, falando do caso de empresas de alimentícios de carne, né? Que a pandemia, não vou dizer que foi boa, né? Porque nunca é boa uma pandemia, mas do ponto de vista do negócio, trouxe oportunidades que em outro momento não teria, de exportação, né? Com $1 a R$6, né? Até você me contou também que é uma estratégia que entra no radar das empresas também, do grupo que você trabalha, a exportação. $1 a R$6, o mundo precisando de ser abastecido, por que não exportar? Mas olha só, você falou uma coisa interessante aí, você finalizou sua fala dizendo o seguinte, eu pergunto para fulano, e aí, qual que é a previsão? Assim, nossa, no ano, como fazer previsão para o ano que vem? Tudo. Qual que é o passo a passo? Como que funciona as etapas do orçamento que você faz junto aí ao Grupo Paraibuna, a Sudeste Embalagens? Leonardo, o planejamento, né, o rito do planejamento, ele tem algumas etapas, né? Tudo parte do planejamento estratégico. Então, primeiro a gente roda o ciclo de planejamento estratégico para definir
o caminho, onde eu quero ir, né? Eu quero crescer, eu não quero. Então, assim, isso parte do planejamento estratégico. Uma vez definida a estratégia, nós vamos começar, né, a fazer esse plano para buscar esse caminho, né? Então, assim, o primeiro passo no orçamento é definir o quanto eu quero crescer ou se eu não quero crescer. Esse é o primeiro passo. A gente vai lá para o plano de vendas, né? Onde eu quero chegar, o que eu estou almejando para o próximo ano. Esse é o primeiro passo. Então, eu não vejo como ser diferente. Tá? A partir desse plano, né, esse plano de vendas, ele starta uma série de outros planos. Então, a partir do plano de vendas, eu começo a desdobrar plano de produção. Os gestores já começam a trabalhar nas equipes, né? Olha, eu preciso de crescer, eu preciso de gente. Eu quero crescer com pessoas. Eu quero ter, né, compor essa equipe, né, otimizada. Então, assim, começa vários trabalhos a ser feitos de forma paralela. Aí eu começo a trabalhar nas despesas, começo a olhar para os custos, né? Aí eu vou produzir, então eu vou definir minhas receitas produtivas, vou começar a analisar meu custo, definir as metas de custeio, vou começar a definir compras, qual que vai ser a minha estratégia de compra, as minhas parcerias com fornecedores. Então, a partir do plano de vendas, você já começa a startar todo o restante do orçamento. O último é a projeção do resultado. Então, uma vez toda a estrutura, né, tá pronta, plano de vendas, plano de compra, plano de produção, estruturas de custo, estrutura de pessoal, logística, uma vez tudo integrado, você projeta. Então, aí você vai ter o resultado econômico, vai ter o resultado financeiro, vai ter disponibilidade de caixa da empresa, vai ter os investimentos projetados que demandam capital, né? Então, essa é a forma, né? Essa é a linha, de uma forma temporal, tudo parte do planejamento estratégico, depois plano de vendas e da sequência até o desfecho ali, que são os resultados, né? E podendo voltar lá no início, né? Uma vez que esses não forem satisfatórios. Isso que eu ia falar, que eu ia te fazer. Tuvinho, você faz todo esse processo tudo, aí a diretoria fala assim: não, que? Não, Só esse isso? resultado me churuca, que só isso de lucro líquido, mas nem lascando. Volta tudo de novo. Volta tudo de novo. É verdade, Leonardo. O orçamento, ele, na verdade, assim, quando a gente faz essa projeção, né, do orçamento, a gente vai lá no conselho administrativo vender esse orçamento para eles, né? Então, assim, é um contrato que nós vamos assinar com o conselho de administração, né? Então, né? Exatamente. Uma vez fechado o acordo, vamos dizer assim, você caça rumo de cumprir. Agora que fechou você vai cumprir. Você se vira. O como é que é aí é um problema tático e operacional, meu amigo. Exatamente. Todo esse processo não exige reflexão. Sentar sobre os números. Por isso que é extremamente importante que o gerente seja gerente, não seja operador. Ele tem que ter tempo para isso, ele tem que refletir sobre isso, né? É muito comum os gerentes operadores, os gerentes que estão envolvidos no operacional. Um gerente envolvido no operacional, ele não vai conseguir debruçar sobre esses números e fazer essa avaliação com a equipe de forma adequada. Mas só exige tempo. Então, normalmente, quando que começa a ser desenhado o orçamento, por exemplo, em tempos normais, né? Quanto que o orçamento de 2020 começaria a ser discutido com as equipes? Ô, Leonardo, assim, eu sempre gostei de iniciar o orçamento em agosto. Tá? Você é muito precoce. Tem um motivo muito especial para isso, sabe? É meu aniversário em agosto. Ah, seu presente. Entendi.
Mas, assim, o que acontece? A gente... o orçamento é algo longo, de fato, é um processo. A empresa que faz um orçamento robusto, Uhum. né, ela, de fato, é algo trabalhoso. Isso é bastante comum. Eu vejo, eu já fiz algumas... já participei, acho que eu comentei com vocês, de uma mesa redonda, na Estácio, para discutir Sim, orçamento. sim. Então, estava representantes de outras empresas, inclusive grandes empresas aqui de fora, discutindo isso. E é uma prática, agosto, mais tardar setembro. Tá? Mas tem empresas que começam até antes, porque é de fato trabalhoso. Você tem que projetar um ano para frente, considerando tudo que vai acontecer, de fato, tudo. Então, Uhum. eu particularmente gosto de bastante descer nos detalhes. Então, quanto mais você desdobra, quanto mais você mede, mais você obtém, né? Uhum. Voltando ao conceito do Giambalvo, né? Quanto Sim. mais eu tenho aquilo que eu meço. Então, se eu, Uhum. se eu meço no detalhe, eu posso cobrar depois, eu posso conferir no detalhe. Então, Ótimo. a gente começa a desdobrar isso e ir mandando para as equipes. Então, tem todo aquele trabalho. É bastante comum a direção, antes da gente startar um processo orçamentário, a gente trabalhar nas diretrizes orçamentárias, ou seja, aquilo que se deseja. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Na parte de despesas, né? Algumas regras, nada pode ser maior do que o do ano anterior, Ok. ou na linha de custo, por exemplo, posso aumentar o custo em relação ao exercício anterior? Pode, desde que por unidade não seja maior, ou seja, desde que você me traga volume adicional, pode sim, Uhum. na mesma Uhum. proporção. Não Uhum. posso comprometer o custo do produto, Uhum. Uhum. entre outras. Cada modelo de gestão coloca ali as diretrizes orçamentárias da forma que ele acredita ser mais coerente, né? E isso, então, é muito detalhe para olhar durante um processo orçamentário. Em agosto, eu acho que é Não, um mas tempo brinquei com bacana. você, mas é um tempo bacana. E a aprovação acontece mais ou menos em que mês, o Álvaro? Quando Não, aprovado o geralmente, orçamento? geralmente, quando a gente apresenta o resultado de novembro, que se apresenta em dezembro, né, o fechamento de novembro, a gente costuma apresentar já o planejamento do ano seguinte. Tá? Então, assim, a gente coloca uma data limite que é para aprovar o orçamento. Geralmente você já vai com alguns cenários projetados, você nem sempre vai fazer uma aposta só. Então você vai, depois de discutir com os gestores, você vai levar aquilo que você acredita mais e vai submeter aquilo à apreciação do Sim. Conselho Administrativo. Só um Geralmente parênteses, dezembro. dezembro. Dezembro, né, porque começa em janeiro, eu não posso apresentar para a equipe em janeiro um orçamento que já está valendo, né? Tipo assim, talvez esse orçamento aqui tô, não, já está valendo, já tem uns 5 dias, então fica esperto. Eu acho que é legal, novembro para dezembro está aprovado e comunicar para toda a equipe. Você falou de cenários, eu lembro uma vez que você comentou comigo que vocês tinham projetado, e realmente eu lembro que era a época do governo Dilma, e estava muito forte a onda de falar que o ICMS iria, o ICP não, a CPMF iria voltar. Eu lembro claramente disso. E aí você falou assim, ó, Léo, eu tô aqui com o orçamento mais pessimista, no sentido porque mais imposto é ruim para o negócio, né? Sim. O nosso orçamento considerou uma, uma CPMF porque a chance disso acontecer está sendo cada vez mais forte. Na época, a sociedade impôs que não e acabou não vindo para vocês um cenário melhor, obviamente, menos imposto, melhor. Mas você falou de cenários. É normal o cenário pessimista, realista, otimista? É mais ou menos nessa linha mesmo desses 3 cenários ou até mais cenários? Léo, na verdade, assim, às vezes a gente faz alguns estudos que a gente usa muito esses termos, vamos dizer assim, né? Mas no setor, né, na empresa, como existe uma linguagem muito do setor, a gente costuma trabalhar com variáveis.
né, e a sensibilidade dessas variáveis. Por exemplo, a gente chama de análise de sensibilidade. Eu tenho variáveis, por exemplo, que tem 50% do custo atrelado a elas. Então, são variáveis muito fortes. Apostar nessas variáveis no ano seguinte, às vezes é algo que é extremamente complexo, dadas as situações de mercado, que você nem sempre, né, você está sujeito aí a questões políticas, questões cambiais, de demanda. Então, é sempre um desafio muito grande essas variáveis. Então, geralmente, os cenários giram muito em torno dessas variáveis, né? Variável preço, por exemplo, né? Variáveis de insumos que são representativos na cadeia produtiva, né? Penso que para as empresas que dependem estritamente de câmbio, qual que é a taxa de câmbio que ele vai apostar para o ano que vem? A variável política, né? A política cambial, ou, né, algumas empresas se blindam com algumas operações cambiais. Né? Faz defesa, faz holding. A gente costuma dizer a parte de energia elétrica também é sempre a gente, né, a gente costuma dizer que o nosso negócio é papel, não é energia, não é câmbio, né? Então, mais que influenciam. Surpreende a gente. Né? Eu lembro, não sei se você chegou a ter aula com o professor Eduardo Sá no mestrado, que depois ele acabou saindo para atuar em outra cidade, teve uma oportunidade de trabalho. Eu não tive aula dele, não, mas eu comprei o livro dele. O livro dele, isso que eu ia falar, está aqui na prateleira, o livro dele, e muito bom. E você gostou do livro, claro, porque é todo baseado no Excel. Tudo que está lá você pode fazer no Excel. É verdade. E ele foi dar aula para nós de administração financeira orçamentária, análise de investimentos. E eu ia sempre assim, na escola a gente ouvia falar de cenário pessimista, cenário otimista, cenário mais realista, né? Você falava de análise de cenários. E ele me mostrou então a análise de sensibilidade, né? Utilizando Monte Carlo, utilizando simulação de Monte Carlo. E ele assim, vou fazer aqui uma simulação com 100 mil cenários. Assim, como assim 100 mil cenários, senhor? Eu não consigo assim. Porque é isso que ele falou, porque o problema é o seguinte, há várias combinações. Eu posso ter um câmbio favorável, mas um preço desfavorável. Eu posso ter um preço favorável com um câmbio desfavorável, mas com um aumento de carga tributária. Aí começa a rodar isso tudo, né? Então não existe combinações, né? Combinação. Não existe um cenário. Existe infinitos cenários, a qual esses infinitos cenários, 50% pode ser favorável, 50% pode ser desfavorável, ou você pode ter 50% desfavorável, 20% neutro e 30% favorável. O dia que ele mostrou aquilo ali, assim, como é uma arte. Aí eu tenho que tirar o chapéu para Vossa Senhoria, que fazer um orçamento, né? Não é fazer, quem faz é a organização, mas ser a pessoa que facilita a execução do orçamento é uma arte. É bacana, Leonardo. Você falou uma questão antes de você entrar nessa questão do Monte Carlo. Eu estou ouvindo você falar, estou prestando atenção aqui, mas tá me vizinho aqui falando, não posso deixar de falar disso. Comunicação. Finalizou o orçamento, comunicar. Leonardo, talvez uma das variáveis mais importantes no fluxo orçamentário. Comunicar a equipe, comunicar as pessoas, aprovado o orçamento, você divulgar ali de forma... Eu não vou dizer antes que eu me esqueça. Não, você falou bem. Dá para porque cada linha do orçamento tem um dono, né? Tem um dono. Os donos têm, igual você falou, os donos têm que participar da construção e têm que ser comunicados das suas novas metas. E também eles têm que ter a liberdade de chegar perto do controle, né? Que é o canal, a direção da empresa. Olha, eu construí isso aqui, fiz isso aqui, assinei, concordo, mas está acontecendo algo que eu não esperava. Então, o pedido de ajuda, o apoio, para que possa repensar aquilo dali, para que se possa rever, também é importante. Ô, Álvaro, quando a gente faz o primeiro orçamento, a chance de dar errado é de 100%, né?
Eu falo, o primeiro orçamento, a única certeza que você tem é que ele vai ser muito ruim, o desvio vai ser muito grande. Primeiro. Quando a organização faz o primeiro, né? Pois é, rapaz. Dizem que uma das formas, na verdade, são 3 formas de você não conseguir atingir aquilo que foi planejado, né? Uma delas é você ter errado o planejamento. Você fez uma coisa errada no planejamento. Então, assim, se você, de fato, assim, eu já errei, tá? Por sorte, cara, eu costumava dizer que eu costumava errar sempre de forma boa, né? Minhas surpresas eram quase sempre positivas, né? Uma outra forma é você, de fato, não conseguir fazer o que você planejou, né? E não comunicar direito, igual você falou, não ter uma boa comunicação. Exatamente. Então, assim, mas é comum, sim. Algumas empresas já trabalham com nível de orçamentário mais sistêmico, mais maduro, né? Algumas empresas ainda trabalham de forma mais manual, ainda mais, vamos dizer assim, mais em planilha, né? Então, isso de fato, induz muito aí a cometer erros. Lógico que a experiência, a sensibilidade, né, ajuda muito. Tem que evoluir, né, Valvo? Você pode até errar, fazer de forma manual, ter problemas com orçamento, mas o que tem que ser visto é evolução, né? Ok, Exatamente. errei, mas isso aqui eu não erro mais, aprendi, busquei, né? Exatamente. Evolução. Porque eu lembro que os primeiros, quando a gente falava de orçamento, abrindo planilha de Excel, tudo, mas assim, Léo, estamos trabalhando com um novo sistema, a gente quer esse orçamento, eu lembro disso, você falando muito comigo, que a gente quer esse sistema, a gente quer esse orçamento no sistema, para que o gestor possa ter o acompanhamento diário, se for necessário, das contas que ele é responsável por elas. Seja contas de resultado, seja conta de despesa, seja conta patrimonial, mas isso tem que ser claro para ele, né? Eu lembro de você falando sobre isso aí. Clareza, né, é extremamente importante. Né? Isso aí. Deixa eu te dar mais jogar uma bola para você chutar aí, deixa eu levantar, fazer um cruzamento bonito para você, que é o seguinte, eu vejo, você pode discordar de mim, tá? Fique à vontade. Minha opinião é que quando a empresa chega a um nível de orçamento, igual você falou, sistêmico, confiável, com pequenos desvios em ambientes normais de temperatura e pressão, que não é o que nós estamos vivendo agora, né? Para mim, a empresa chegou ao suprassumo do financeiro. Ali, para mim, eu falo assim, pô, cara, a empresa chegou, claro, vai evoluir muito, mas ali mostra que a empresa chegou a um nível profissional de gestão fora do comum. E quando você vai, então, aos setores e vê que os caras estão preocupados com orçamento, aí eu fico até emocionado. Dá até de chorar. Mas para chegar nisso, Álvaro, eu tenho que fazer o dever de casa, que é ter números confiáveis. Confiar nos números que eu gero, né? E isso é um grande problema que as empresas ainda não conseguem entender da importância que os dados, e quando a gente fala de dados confiáveis, não é só do caixa. Há um carinho muito grande com o caixa. O caixa bater, o que entrou, o que saiu, concordo, entendo, é isso mesmo. Mas eu tenho que confiar nos números da produção. Se eu falei que eu vou usar X de insumos para fabricar tantos produtos, eu tenho que usar X de insumo para fabricar tantos produtos. Ninguém pode mexer na ficha técnica do produto sem a devida autorização, né? Se eu falo que eu preciso de 10 pessoas para fazer determinada atividade, tem que ser 10, não pode ser 11, nem 3 horas, 3 dias seguidos de hora extra. Então, assim, essa medição, esse nível de confiança eu tenho que ter na empresa, né? Eu acredito que você tem aí na Paraibuna. Leonardo, com certeza, cara. Se você projetar algo sobre dados errados, você vai ter resultado errado. Isso é fundamental. Inclusive, é a obrigação do controle estar olhando pela integridade das informações. Né? Dizer que... Auditar, né? Exatamente. E aí eu digo que é uma prática, talvez como você disse, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a realidade do polo moveleiro. Eu trabalhei por um período na indústria moveleira. Eu vejo que não é ainda uma realidade trabalhar com auditoria.
né? Trabalhar com auditorias internas, externas, mas eu digo que é fundamental, né? Você ter uma contabilidade bem feita, uma contabilidade íntegra, onde os números ali eles reflitam a realidade da empresa, é fundamental, né? Não é a contabilidade porque eu tenho que atender uma norma legal, eu tenho que atender o fisco, eu tenho que atender a receita. Então, assim, é a contabilidade como ferramenta de gestão. Né? Na verdade, a controladoria, uma das ciências que deram origem à controladoria é a contabilidade. Sim. Né? Então, assim, se ela não for fidedigna, lembrar aí do professor Reinaldo, usava muito esse termo aí na Grande FAGOC, professor Reinaldo. né? Com certeza a gente vai incorrer em erros, né? Incorrer erros você falou, resultados errados. você vai levar aquilo ali para levar a empresa para o caminho errado. Né? Se você projetou aquilo em cima de dados errados, você vai levar para o caminho errado. Você falou da questão da empresa trabalhar com orçamento, trabalhar com as pessoas envolvidas com as metas, né? E é bacana. O desdobramento, né? O desdobramento dessas metas é o que permite que as pessoas se envolvam. Né? Então, assim, você faz um planejamento estratégico, você traz aquilo para um nível mais operacional, com os gestores ali, mas o que vai fazer, de fato, aquilo acontecer é o desdobramento. Sim. Né? Na verdade, o orçamento ele tem essas raízes ali nos processos. Então, é importante que todos os setores, todas as áreas tenham suas metas desdobradas e que aquilo tenha comunicação clara. Ó, esse pedacinho aqui é meu. Se eu não fizer esse trabalho aqui bem feito, esse processo não acontece, essa meta não é atingida. Sim, sim. Sim, claro. E muitas empresas que trabalham com orçamento também trabalham com participação de lucros, com premiação por resultado, né? E que é mais um fator motivacional para o cara conseguir alcançar o orçamento. Perfeito. Eu trabalhei na FIENG, a FIENG tinha uma participação, você ganhava uma participação de resultados da empresa de acordo com a performance que a empresa tivesse naquele período. Então, e era interessante que era o seguinte, parte dessa participação dos resultados era de acordo com a performance global da empresa, a empresa como um todo, e a maior parte era de acordo com a performance da sua unidade. Né? Então, por exemplo, talvez a empresa foi muito bem, mas você não foi muito bem. Né? Você na sua realidade micro não foi tão bem assim. Então, eu não posso premiar porque por conta de você o nosso resultado não foi tão bom, né? Claro que pode ter justificativas, discussões, mas você faz parte disso, né? Nós vamos, pode falar. Você falou uma questão que fez eu lembrar, na verdade, assim, a minha experiência com orçamento, ela não começou na Paraibu, ela começou na Energisa. Na verdade, na companhia Foceluz, Cataguás Leopoldina. Tá bem. Trabalhei 4 anos lá e assim, lá a gente trabalhava com orçamento. Né? Foi uma escola para mim de planejamento e orçamento. E a gente chegou a trabalhar com metas individuais. Sim. Era bem bacana trabalhar. Né? A equipe, era bacana ver a equipe, como que diz, disposta, empenhada a dar os objetivos ali individuais da equipe e da unidade. Então, assim, a gente tinha... Perfeito. Não, igual você falou, comunicação, motivação, vamos juntos, a meta é nossa, vamos alcançar, porque vamos também ser recompensados por isso. Eu acho que esse ciclo é muito legal. Nós vamos caminhar agora para o final, já temos aí, eu falei que eu sei que você acha que não passa rápido, mas nós estamos caminhando, da segunda vez que a gente entrou, porque o pessoal vai perceber que houve uma queda aí da internet nossa, já vamos para 1 hora sem contar aquele pedaço inicial lá, né?
Mas eu quero ir caminhando para a parte de encerramento. E se você tivesse hoje uma empresa, né? Se eu te chamasse para conhecer a minha empresa, e você, ó, gostei, ouvi você falando lá, a live com o Leonardo, tudo, cara, o que eu faço para implantar o orçamento da minha empresa? Mesmo que ela seja pequena, mesmo que o faturamento dela não seja de milhões, né? Mas eu acho importante tudo que você falou, de ter o controle, de planejar, de dar contas para as pessoas serem donas delas e participar desse resultado. Eu queria para a gente finalizar, essa sua dica, como implantar um orçamento numa empresa, seja o tamanho que for. Léo, até assim, o projeto, o orçamento, ele depende do porte da empresa, ele independe disso. Né? Não é porque é uma empresa grande ou uma empresa pequena que não pode ter um orçamento. Eu posso fazer orçamento para qualquer empresa. Né? E, assim, e todo o processo de planejamento e controle gira em torno do orçamento. Né? Então, eu costumo dizer assim, se você não tem um bom plano de orçamento, coloque algumas metas para começar. Trace um plano mínimo, né? E comece a acompanhar esse plano. Né? Então, assim, eu acho que quem é igual a pessoa que tem um objetivo pessoal. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro. Geralmente a pessoa faz um planejamento. Opa, eu vou juntar uma grana aqui, né? Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, é sonhar. Né? Comece a sonhar, comece a botar isso no papel, comece a planejar, busque ajuda. Né? Eu vejo aí a FIENG, essas instituições, elas geralmente costumam dar curso, sempre tem algum material bacana, algum evento, tá ensinando as pessoas a fazer planejamento. Tá? Não precisa ser um planejamento robusto, mas faça um plano. O menor que seja o negócio. Tenta levantar o quanto você vai gastar para que aquilo aconteça. Tenta levantar, já buscar, por exemplo, um crédito, né? Um crédito caso haja necessidade de dar crédito para o seu cliente, ter um capital de giro ali. Costumo falar com meus alunos, muitas, hoje eu não tenho aqui de cabeça o percentual, mas foi feito um estudo recente, são muitas empresas que quebram, às vezes, por não calcular a necessidade de capital de giro. Sim, então, sim. Quer dizer, as empresas criam uma empresa, colocam um produto no mercado ou um serviço no mercado, aquele produto sai bem no mercado, com uma boa aceitação, a empresa cresce e quebra. Né? Então, assim, não conseguiu ali medir que para crescer ela ia precisar, ou se ela um mínimo de planejamento ali que ela, opa, eu não posso crescer nessa velocidade, eu tenho que reduzir o ritmo aqui para eu conseguir equalizar as contas e tudo mais. Então, assim, começa pelo mínimo. Bote algumas metas. Né? E depois, naturalmente, eu acho que vai ganhando robustez e vai ganhando mais profundidade e detalhamento. Né? Comece pelas grandes contas, né? Talvez, Alvo. Comece pela receita, passa ali pela despesa operacional, né? Custos, tente orçamento de compra, igual você falou, né? Pessoal, depois vai abrir, igual você falou. Começa no grande, erre a primeira vez, depois vai detalhando, vai ajustando. Eu tenho certeza que vai apanhando o gosto e daqui a um tempo a empresa, por menor que seja, ela vai zelar pelo orçamento, né? Ela vai exigir o orçamento. Álvaro, muito bom o nosso bate-papo. Com certeza. Muito esclarecedor. Eu falo com os meninos que quando a gente fala desses assuntos, eu não estou dando aula, não, eu estou dando catequese. Eu estou convertendo eles para o lado, o lado bom da força, né? Que é o lado de quem. Porque são esses nossos alunos que vão estar nas empresas que vão falar isso tudo que você está falando aí, vão convencer os gestores mais tradicionais, mais antigos. Eu falo que não mais velho. O pessoal é muito velho. Não é velho, não. Dá um exemplo aí da Paraíba do Sul, Heitor, 80 e poucos anos, uma mentalidade aberta para uma gestão profissional. Você já me contou a história dele. Eu estava vendo outro dia
os gestores da rede de hospitais Mater Dei, né, que existe em Belo Horizonte, etc., mostrando 80 e poucos anos. Tem que ver o gestor falando, é emocionante a convicção disso tudo que a gente está falando aqui. Cabeça fechada e cabeça aberta. A gente tem que abrir a cabeça das pessoas para aperfeiçoarem e serem mais profissionais, né? Eu vejo muito isso, Leonardo, principalmente, né, eu comentei em empresas familiares, questão do filho. Uhum. Mas meu pai começou a empresa desse jeito, deu certo, a empresa hoje está robusta, está grande, mas está, às vezes, entrando numa crise. Sim. Né? Às vezes está com dificuldade financeira. E às vezes Silenciosa. fecha. Fecha. Né? Então, Vários assim, casos. O mundo mudou, a realidade mudou, está cada vez mais competitivo. Né? Uhum. O mercado não está brincando com ninguém. Não. Dinheiro não aceita desaforo. Né? Não aceita. Então, assim, aqueles que forem ágeis, né? A gente vem falando muito em agilidade ultimamente, tiver um bom planejamento, tiver um bom plano, tiver uma boa estratégia, com certeza vão sair na frente. Né? Isso aí. Vão se antecipar às crises, algumas não tem como se antecipar, mas vão conseguir montar uma estratégia mais rápida para sair, Uhum. ou no mínimo para contingenciar. Sim. Né? E com certeza vai ter o controle hands-on, vamos dizer, mais na mão. Mais na mão, Então, perfeito. com Isso aí. certeza, essa ferramenta aí, o orçamento, o controle vai, com certeza, ajudar aí muito aí nas decisões e na perpetuidade do negócio. Aí, que é a palavra-chave. Álvaro, muito obrigado, então. Tá? Um abraço para você aí. Agradecer a sua participação, a sua disponibilidade. Sei que você chegou direto do trabalho, já entrou aqui na live com a gente. A Elisa, sua filhinha, está esperando, você está esperando. Eu quero muito agradecer a sua participação. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Leonardo. Estou à disposição. Tá? Obrigado aí a FACOC, aí, os alunos. Tá? Um grande abraço a todos aí. Estamos à disposição.